Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que agora vamos falar sobre isso. Olha só, o presidente da Petrobras é um dos maiores bandidos que já nasceram em solo brasileiro. Olha o mapa do Brasil ali, tem uma linha assim que é o Brasil. Nesse lugar aí, em toda a história da humanidade, nasceram muitas pessoas honestas, muitas pessoas desonestas, muita gente bandida, e nasceu um cara que é muito bandido, que é o general Lune Silva, que está roubando o povo brasileiro. Eu me sinto roubado, eu estou sendo roubado todos os dias. Você, se você mora no Brasil e está assistindo, você está sendo roubado todos os dias. Você não mora no Brasil, mas compra alguma coisa, importa alguma coisa do Brasil, você também está sendo roubado. Menos, mas também está sendo roubado. Todos os brasileiros, não interessa se tem carro, se compra gasolina, se compra gás de cozinha ou se está no fogão a lenha. Todos os brasileiros estão sendo roubados pelo general Lune Silva e pela Petrobras hoje. Por quê? Porque o preço do combustível, teve um petroleiro que deu uma entrevista no Brasil 247 e ele falou o seguinte, ó, a Petrobras já com lucro, com impostos pagos, com tudo, a Petrobras gasta $30 para cada barril de petróleo. Então custa $30 um barril de petróleo para a Petrobras, já com lucro. Poderia ser vendido a $30, já teria lucro embutido nisso, mas a Petrobras está vendendo a 120. Por quê? Porque dá mais lucro. Você imagina que a $30 dá ali um lucro de 4 ou 5 dólares. Mas se eles venderem a 120, não é um lucro de 4 ou 5 dólares. É um lucro de 94 ou 95 dólares por barril. Olha só que mamata boa. É isso que está acontecendo. Aí um outro petroleiro falou, olha, o custo por barril da Petrobras, na verdade, hoje, foi dito semana passada numa reunião da Petrobras, é de 5 dólares. Aí não contando impostos e sem o lucro da Petrobras e sem algumas outras coisas. Mas o custo para tirar o petróleo ali, colocar no barril, é 5 dólares por barril. A Petrobras vende a 120. Aí você fala, Thiago, é muito lucro, eles estão lucrando demais. Durante o governo Temer, a gasolina começou a aumentar. O Temer mudou a política de preços da Petrobras. O presidente da República, seja quem for, seja o Lula, o Temer, a Dilma, o Thiago dos Reis, ou você que está em casa, se um dia você for presidente ou presidenta, você tem o poder de mudar a política de preços da Petrobras. É o presidente da República quem escolhe, porque é o presidente da República quem escolhe o presidente da Petrobras e todo o conselho administrativo da empresa. Sabia disso? Então o Temer mudou a política de preços porque ele queria dar lucro para a Petrobras. A desculpa era o quê? A grande mídia enganou a população muitos e muitos anos falando de petrolão, petrolão, petrolão. São 50 bilhões do petrolão. Lembra que eram 50 bilhões do petrolão? Aí você ia ver a Lava Jato. Olha só como é que funciona a doutrinação. A doutrinação funciona o quê? Para a pessoa apoiar uma coisa que é ruim para ela mesma sem perceber. E com pensamentos simplistas. O que é um pensamento simplista? É a pessoa ser doutrinada a repetir. Você escutou, você repete. Escutou, repete. O PT roubou 1 trilhão. O PT não sei o quê. Pois bem, petrolão. Aí você pegava os esquemas de corrupção da Lava Jato, os esquemas de corrupção, aí você vê lá, nossa, Aécio Neves foi pego na Lava Jato, pediu 2 milhões de propina. Inclusive foi inocentado por falta de provas, porque anularam as provas, que são os vídeos, os grampos e tudo mais. Brasil. Tá. Aí você pegava ali, o Aécio Neves pediu 2 milhões de propina pro cara da JBS Friboi, o Wesley Batista. Wesley Batista tem alguma coisa a ver com a Petrobras? Não. Estranho. Tá. Aí você ia ver outro esquema, é da Odebrecht numa obra não sei onde. Fala, tem a ver com a Petrobras? Não. Fala, estranho. Aí você ia ver quase todos os esquemas, já nada a ver com a Petrobras. Mas sempre a Lava Jato de Curitiba e a grande mídia faziam uma conexão para falar que era petrolão. Por quê? Porque eles tinham que colocar no imaginário do povo e na cabeça do povo, isso é doutrinação mesmo, é você implantar uma ideia, praticamente pôr uma injeção aqui, implantar a ideia, pum, que a Petrobras estava sendo saqueada. Por quê? Porque aí isso ia justificar o que viria depois. O que viria depois? Viria a mudança na política de preços da Petrobras para ela dar um lucro, ou seja, nós estamos pagando a conta do petrolão. Isso foi tão divulgado que eu vou te mostrar um vídeo aqui do Flávio Bolsonaro falando exatamente isso. Ele começa falando uma coisa que o pai dele não faz, e depois, isso foi em 2018, e depois ele solta a versão da grande mídia. Olha só, Flávio Bolsonaro. Outra questão também, por que a Petrobras sempre reajusta o preço dos combustíveis aqui, praticamente todos os dias, conforme a variação do barril do petróleo no mercado internacional, se nós produzimos aqui cerca de 80% do que nós consumimos? Por que não reajustam na proporção do que é importado de petróleo aqui para o nosso país? Assaltaram, roubaram a Petrobras e agora nós, contribuintes, temos que pagar a conta? E uma outra questão também... Tá aqui. Aí essa era a versão
Primeiro ele fala uma coisa, o que a gente tem que pagar o preço do petróleo lá fora se o petróleo é produzido tudo aqui, né? Não é 80% não, hoje é tudo, a gente é autossuficiente, viu? Era 80% em 2018 porque o Temer desativou refinarias, então 20% do nosso petróleo tinha que ser enviado para o exterior para ser refinado lá. Tá, aí depois ele vem com a versão da grande mídia, roubar a Petrobras e a gente paga a conta. Então isso foi a justificativa para mudar a política de preços. 2017 aumentou a gasolina, 2018 aumentou muito, aí entrou o Bolsonaro. 2019 também começou a aumentar a gasolina. Porém, em 2020, o Bolsonaro trocou o chefe da Petrobras, ele colocou o general Lula Silva. Aí eu te falo uma coisa, infelizmente, no Brasil. Os maiores entreguistas, os maiores vendilhões da pátria, e eu nem gosto de usar esse tipo de jargão, vendilhão da pátria, que parece uma coisa antiga, que a maioria das pessoas nem sabe o que quer dizer, mas as pessoas que entregam tudo que as riquezas do Brasil, a maioria são militares. Quem mais entrega com mais afinco, assim, nossa, eu vou entregar tudo mesmo, eu vou ferrar o povo, são os militares. Não sei porquê, não sei o que acontece nos militares desde a base até se tornar general, mas isso acontece. Então o Bolsonaro colocou um militar lá. O que fez o general Lula Silva desde que ele entrou na Petrobras? Ele começou a aumentar o preço do combustível e dos derivados do petróleo de uma maneira muito acima dos aumentos do mercado internacional. Mas assim, muito acima mesmo. Assim, a gasolina custava 4 e pouco, hoje está mais do que o dobro do preço em 1 ano e meio. O gás de cozinha custava 50, 60, a gente já achava caro, hoje está 110, 115, 120. Quanto tá aí na sua cidade? Fala, tá 115, 120, tem lugar que tá 130, tem lugar que tá 105, mas o dobro do preço praticamente. Por quê? Porque ele entrou para quê? Para dar lucro para os acionistas. É isso que ele fez. A grande mídia esconde. Aí olha só o que acontece. O pessoal do Centrão começou a analisar. Eles têm pesquisas internas que eles não mostram pra gente, até porque a pesquisa em ano eleitoral é proibido mostrar uma pesquisa que não esteja registrada no TSE. Não quer dizer que a pesquisa tem mais ou menos credibilidade, quer dizer simplesmente que ela não pode ser mostrada a público. Então o pessoal do Centrão tem pesquisas semanais, chama tracking. Eles fazem pesquisas por telefone. É por telefone, não vê a sensação de todo o povo brasileiro, mas é uma pesquisa e eles conseguem ver o quê? Como é que está, eles veem o gráfico, ó, tá indo para cima, tá indo para baixo, algum sentimento da população. E aí eles perceberam o seguinte, como a inflação é alta dos preços, principalmente dos combustíveis, o Bolsonaro tem uma chance de se eleger muito menor do que tinha antes. Mais do que isso, quem tiver o selo de apoiado por Bolsonaro tem uma chance menor de se eleger. Então o pessoal do Centrão está apavorado, eles estão apavorados. Por quê? Porque a tendência, se continuar da maneira que está lá na guerra, é o quê? O preço do petróleo subir depois. Caiu nos últimos dias porque tem a possibilidade de um cessar-fogo e tudo mais. Só que a guerra econômica vai continuar. A tendência é que suba daqui para o fim do ano. E suba muito. Que volte aos 120, 130 dólares por barril. Vamos lembrar, lá no governo Dilma era 140 dólares o barril. A gente pagava 2,50 na gasolina. Tá. Aí, o que acontece? Subindo, o preço tende a ficar como tá ou até piorar a situação. Aí eles falaram, não dá porque esse general aqui, ele tá aumentando o preço acima do valor que deveria ter aumentado. Se você pegar quanto custava o barril em 2020, em 2021, em 2018, 2017, 2016, comparar quanto custa hoje, o preço da gasolina, o dólar, fizer uma continha básica, uma regrinha de 3, que qualquer pessoa aprende na 5ª série, você vê que a gasolina não era para estar custando mais de R$5. Tá custando mais porque esses R$3 a mais é lucro que vai direto para os acionistas. Aí o pessoal do Centrão falou, não, tem que demitir o general. O general tá se segurando e ele falou o seguinte, ele deu uma declaração dizendo, eu sou militar, olha, o maior erro para mim, minha opinião aqui, Thiago, não é outra pessoa, eu estou falando por mim. Para mim o maior erro do Lula e da Dilma foi não ter dissolvido as Forças Armadas e investido esses 100 bilhões por ano em hackers e drones. Hoje o Brasil seria uma das maiores potências militares do mundo sem ficar sustentando esses generais vagabundos. Porque olha que pessoal horrível, viu? Aí o general fala assim, eu sou militar e a gente é treinado para morrer no fronte na batalha, ao lado dos nossos companheiros. Eu fico aqui até o fim, a não ser que o Bolsonaro me demita. O Bolsonaro pode demiti-lo. O Bolsonaro finge que não, mas ele pode demiti-lo. Ou seja, quem são os companheiros dele que estão na batalha com ele? Os acionistas da Petrobras. E como é que os acionistas fazem? Eles vão votar numa assembleia extraordinária para dar um bônus de R$1.650.000 para esse general, ou seja, ele vai ser muito bem recompensado por roubar a nós. Ou seja, o general nos rouba, os acionistas ganham bilhões e o general vai ganhar alguns milhões. É isso. Ó, aqui agora sim, charqueada São Paulo, carro de som.